Hi students, I'm Teacher Antônio. Estamos de volta com mais uma aula de inglês no nosso canal Aprender de Outra Forma. Hoje iremos trabalhar como parte gramatical o uso do ing em inglês, a aula de número 8. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todas as aulas que já foram disponibilizadas dessa coleção. No caso, trabalhamos o Simple Present, trabalhamos o Present Continuous, a parte 1, parte 2, trabalhamos o modo imperativo e outras aulas super importantes para você que está querendo aprender a língua inglesa ou que já é estudante, mas que quer aprofundar os seus conhecimentos também. Tá bom? A aula de hoje foi destinada para os alunos dos segundos anos, da qual sou professor de língua inglesa na Escola de Educação Profissional Antônia Nedino Onofre de Paiva. Tá bom? No caso, nós trabalhamos o Present Continuous, parte 1, parte 2, e agora iremos trabalhar o uso do ing para aprofundar melhor ainda o conhecimento dessa parte gramatical. Também eu coloquei que é destinado para os alunos de terceiros anos, como revisão. Como eles estão no último ano do ensino médio, é importante que façam uma revisão de todos os conteúdos que já estudaram no ensino fundamental, como também no ensino médio, para garantir uma bagagem mais adequada de aprendizagem para eles, tá bom? Então vamos dar início. ing utilizado nos tempos contínuos, tá bom? Então, no present continuous, no past continuous, no future continuous. No caso que a gente viu nas aulas anteriores, o present continuous, aquela terminação ing depois dos verbos. Exemplo: I'm drinking, eu estou bebendo. You are singing, você está cantando. He was walking, ele estava caminhando. No caso aí está na formação no passado, was. It's raining, está chovendo. Mais alguns exemplos: buying, lying, stopping, living, working. Então, veja que a terminação ing, no caso temos umas regras de formações que vocês podem vistoriar direitinho no vídeo parte 2 da aula do Present Continuous, que está também aqui colocada na descrição do vídeo, para que você possa entender, caso você não esteja compreendendo, a formação, as regras de formação do ing no final desses verbos, tá bom? Muitos também confundem a questão do gerúndio em inglês, no caso. Nem sempre ing é considerado gerúndio, a gente vai ver aqui mais para frente. Vamos ver agora ing como adjetivo. Então, não somente na formação de verbos, mas também na formação de alguns adjetivos, o ing ele é essencial, tá bom? Vejamos alguns exemplos. It's a boring situation. É uma situação chateante, chata, entediante. You are interesting person. Você é uma pessoa interessante. My day was tiring. Meu dia foi cansativo. Tá bom? Tiring, cansativo. Sundays are relaxing. Os domingos são relaxantes. Tá bom? Todas essas palavras recebem ing como adjetivos. Mais alguns exemplos: worrying, amusing, exciting, surprising and knowing. Tá bom? Então, todas essas palavras aqui recebem ing e são qualificadores, né? São adjetivos e não verbos. Muito cuidado quanto à atenção quando se deparar com uma palavra dessa em uma frase. Nem sempre vai ser verbo. E agora, quando ing é colocado como flexão de um substantivo, tá bom? No caso, a palavra vai estar terminada em ing. Em ing não é verbo, não é adjetivo. Ele vai ser um substantivo, tá bom? Então, muito cuidado também. Vejamos alguns exemplos. My feelings are shaken. Meus sentimentos estão abalados. A palavra sentimento aí vem do verbo feel, sentir, feeling, sentimentos. Então, é um substantivo. Nem é adjetivo e nem verbo. É um substantivo, sentimentos. My parents love swimming. My parents love swimming. A palavra swimming não é adjetivo e também não é verbo também. Não é o verbo nadar, swim. No caso aí seria um substantivo, natação. Meus pais adoram natação. Vejamos mais alguns exemplos. Testing, surfing, shopping, learning e cleaning, né? Que é teste, surf, compras, aprendizado e limpeza. Ok? Então, muita atenção, pay attention nessa parte, porque o gerúndio no inglês é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo, sim. Mas
Não é que nós venhamos desaprender o que já foi acordado diante de alguns vídeos e de algumas aulas do fundamental, do ensino médio, da qual você já foi aluno. É porque muitas vezes nós estudamos, no caso, o gerúndio em português e achamos que o gerúndio em inglês também vai ser correspondente ao nosso gerúndio em português. Mas na realidade, e para entendermos melhor, é mais fácil nós dizermos que quando colocamos ing depois de um verbo, é gerúndio. Mas na realidade, se você fosse aprofundar-se na gramática da língua inglesa, você verá que não é bem assim que acontece. Nem sempre o verbo com ing será um gerúndio. No caso dos tempos contínuos, o que temos é o present participle e não o gerúndio. Ou melhor, quando temos ali o passado contínuo, presente contínuo, futuro contínuo, que utilizamos o ing naquele verbo, a gente, para entendermos melhor, muitas vezes falamos que ali é o gerúndio, para corresponder ao nosso português. Mas no inglês, na gramática inglesa, não é gerúndio. É considerado particípio do presente, ou seja, present participle, que indica algo contínuo e que está acontecendo naquele momento, o que aconteceu naquele momento, tá bom? Então, o que seria o gerúndio em língua inglesa? Chamamos de gerúndio quando a terminação ing é usada com um verbo. E a função de tal verbo é de substantivo. Então, o verbo é flexionado com ing, mas a função dele é de substantivo, não é de verbo, não é de tempo contínuo, não é de adjetivo. Tá bom? Então, o gerúndio no inglês não é usado da mesma forma que o gerúndio no português, o que gera dúvida para nós, tá bom? Porque não é o mesmo uso. Muitas vezes utilizamos, com base do nosso gerúndio em língua portuguesa, a terminação ing em inglês, para entendermos melhor os tempos contínuos. Porém, gramaticalmente, ao pé da letra, ali não é o gerúndio. Gerúndio é um verbo flexionado com ing que tem a função de substantivo numa frase, tá bom? Então, precisamos diferenciar com cuidado, Present participle é usado na formação dos tempos contínuos, presente, passado, futuro, e também dos adjetivos com ing, que a gente viu aí alguns exemplos de adjetivos terminados em ing. Já o gerúndio é usado quando um verbo flexionado com ing é usado com a função de substantivo. Então, muita atenção, pay attention nessas informações aqui, tá bom? Se você quer aprofundar-se na gramática, é importante aprender essa parte. Para se comunicar, muitas vezes você não aprendeu essa regra, mas você consegue se comunicar. Porém, para aprofundar-se, como já falei antes, na gramática e no conhecimento específico da língua inglesa, é importante observarmos tais aspectos, tá bom? Vamos ver um exemplo alguns exemplos quando, no caso, o gerúndio está utilizado como sujeito da frase, Exemplo, painting makes me calm. Painting makes me calm. Pintar me deixa calmo. Veja que pintar é o verbo paint, verbo pintar, flexionado com ing. E na hora da tradução fica como se o verbo estivesse no infinitivo, pintar. Que também temos que diferenciar entre infinitivo, e gerúndio em inglês, que depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Se você tiver curiosidade, pode pesquisar também, que são bem parecidos, mas tem uso diferente, tá bom? Então, pintar me deixa calmo. Drinking and driving is dangerous. Beber e dirigir é perigoso. Então, o verbo beber está flexionado com ing e transformou-se num substantivo, no sujeito da frase. O beber, a bebida, E o dirigir, driving is dangerous. Então, não é considerado mais verbo, e sim um gerúndio, um substantivo. Agora, depois de uma preposição também, após uma preposição, exemplo, I am interested in studying English in England. Eu estou interessado em estudar inglês na Inglaterra. Então, depois da preposição in, o verbo precisa receber ing, tá bom? Studying, mas a tradução fica como estudar. Também é gerúndio. Após alguns verbos, que nós temos uma grande lista, porém não é necessário você aprender agora essa lista, a não ser que seja curioso e queira pesquisar, e isso também é bom, tá bom? Após alguns verbos, exemplo, após enjoy e após mind. I enjoy studying English. Eu gosto de estudar inglês, então o verbo estudar foi flexionado com ing porque vem depois do verbo enjoy. E I don't mind helping. Helping foi flexionado com ing, como gerúndio, porque vem depois do verbo mind. Eu não me importo de ajudá-los, tá bom? Após o verbo to go, temos muitos exemplos de
de frases, expressões que depois de go o verbo recebe ing. Example, let's go fishing next weekend. Let's go fishing next weekend. Vamos pescar na próxima semana. Ok? I don't want to go bowling. Eu não quero ir ao boliche. Então, bowling foi flexionado por conta que vem depois do verbo to go. Tá bom? E vamos pescar na próxima semana. Eu não quero ir ao boliche. Tá bom? Veja que to go dá uma ideia de infinitivo. To go, por conta do to. Tá bom? Já bowling é traduzido como se fosse no pé da letra seria bolichar, né? Jogar boliche. Né? Como também fishing, pescar. Isso era para ser fish ou to fish, mas no caso fica fishing por causa da regra do gerúndio, que também você pode aprofundar esse conhecimento depois, tá bom? Ok? Então, vou pedir uma devolutiva dessa aula, como destinada aos alunos dos segundos anos, como foi falado no início do vídeo. Eu quero que assistam, façam anotações no caderno a critério de vocês e que escrevam no mínimo 3 frases que contemplem o uso do ing, seja para verbos nos tempos contínuos, para adjetivos ou substantivos, tá bom? No mínimo 3 frases. Se você quer aprofundar ainda mais seu conhecimento e quer praticar, além das 3 frases, também grave o áudio ou o vídeo, envie para mim e a gente vai praticar, tá bom? Mas de antemão não vou obrigá-los. A única coisa que peço, sugiro é que escrevam 3 frases e enviem para mim, pelo meu WhatsApp, pela plataforma, tá bom? Para que a gente possa corrigir em momento oportuno. Tá bom? Então assistam um vídeo, assistam outros vídeos para entender melhor ainda o assunto, os vídeos anteriores também, para que seu inglês possa ser eficaz na sua vida como estudante, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, Essa foi a aula. Eu agradeço a compreensão de todos, a participação, deixe aí seus comentários para que a gente possa melhorar ainda mais, dê o seu like se você gostou desta aula, tá bom? Thank you very much for attention, um grande abraço a todos os meus alunos, see you the next class.